106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale de Jaguaribano, aonde estiver chegando as ondas amigas da Rádio Caiçara FM, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Desde já eu quero pedir desculpa aos ouvintes do programa Momento do Presidiário. Tivemos 2 domingos que não tivemos programa, primeiro porque não tinha energia aqui nos transmissores da rádio. No último domingo o obreiro não deu para vir, eu estava trabalhando, mas hoje estamos aqui para darmos continuidade à obra de Deus aqui através dessa programação. E para darmos o início ao programa Momento do Presidiário, eu vou deixar um dos louvores que é tema do programa e retornaremos para darmos continuidade a essa programação. Fique com essa canção bonita. Você sente saudades, que uma noite atrás das grades parece não ter fim, que sonha com a liberdade, quem sabe no final de tarde essa porta vai se abrir. Saiba que Jesus está cuidando dos teus sonhos, e com sua vida Ele fez um plano e escreveu sua história. Agora é só vitória. Creia que um dia será tudo diferente. Nós acreditamos em você e daqui pra frente é nova vida, nova história. Um plano Deus tem com você. Solidão tentar te atormentar, clame pelo nome de Jesus, que Ele vem. Pode chamar Ele do seu jeito, e uma paz invadirá seu peito, e receberá forças pra vencer. Abra o mar, a tempestade, Ele é capaz de entrar em celas, de atravessar as grades. Ele tem cuidado de você, e em breve todos vão dizer quem te viu e quem te vê. Saiba que Jesus está cuidando dos teus sonhos, e com sua vida Ele fez um plano e escreveu sua história. Agora é só vitória. Creia que um dia será tudo diferente. Nós acreditamos em você e daqui pra frente é nova vida, nova história. Um plano Deus tem com você. Se a solidão tentar te atormentar, clame pelo nome de Jesus, que Ele vem. Pode chamar Ele do seu jeito, e uma paz invadirá seu peito, e
Eu quero deixar uma boa tarde às pessoas que estão chegando aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno, ao Jardel William, ali na linha base de cima, ele que é voluntário do grupo da UNP, também a sua esposa, Silvaneide Gomes, também voluntária e secretária do grupo da UNP aqui da cidade, do bloco de Morada Nova, né? Não só da cidade de Morada Nova, mas também do bloco, né? Todos os trabalhos da UNP no bloco de Morada Nova. E já no início do programa, queria aqui deixar uma homenagem a todas as mulheres, né, do Brasil e do mundo, né? Mulheres guerreiras, nós que somos da UNP. Primeiramente eu quero deixar essa homenagem para minha esposa, né? Para minha filha, Ana Sofia, para minha esposa, Catiane, e para todas as mulheres, né? Mulheres guerreiras. Nós da UNP, nós acompanhamos de perto como as mulheres são guerreiras, né? Porque muitas dessas mulheres que nós visitamos, né, o grupo da UNP visita, né, são mulheres que têm os seus maridos presos, né, o pai dos seus filhos preso, né, o provedor da casa está lá no sistema prisional, né, e essas mulheres têm sido verdadeiras guerreiras, né, têm sido verdadeiras leoas, né, trazendo sustento para dentro do seu lar, para os seus filhos, para a sua família. Eu citei leoa por quê? Porque nós sabemos que no reino animal, o leão ele não caça. Quem caça é as leoas, elas é quem vão em busca do alimento. É por isso que eu fiz essa comparação, né, que as mulheres que nós acompanhamos são verdadeiras leoas, porque lutam pela sua família, lutam pelos seus filhos, como eu falei, para trazer o sustento, para educar os seus filhos, na ausência do pai, né, que está lá no sistema prisional. Então nós da UNP, nós sabemos muito bem, nós acompanhamos muito bem a luta que é para a mulher. Se já é difícil, né? Se já é difícil para a mulher nos dias de hoje administrar um lar, administrar a sua vida pessoal, né? A sua família, tendo o cônjuge do lado, né? Tendo o provedor da família do lado, imagine essas mulheres que na ausência dos seus maridos têm que levar a carga toda sobre, né, os seus lombos, como diz o ditado popular. Então são verdadeiras guerreiras. E eu queria aqui deixar essa homenagem, né, não só para as mulheres que o grupo da UNP em todo o estado do Ceará e do Brasil visita, mas também para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Fica aqui essa homenagem do grupo da UNP, do bloco de Morada Nova, para você, mulher. Feliz Dia da Mulher para você. Um dia para lembrar da força que muitas vezes é silenciosa, da coragem que aparece mesmo nos dias difíceis e da capacidade incrível de cuidar, lutar e recomeçar. Hoje é um dia de reconhecer tudo isso. Feliz Dia da Mulher para todas que seguem em frente, com força no coração e luz no olhar. Feliz Dia da Mulher. Hoje essa música é uma homenagem para todas as mulheres que Deus sonhou. Escuta cada mensagem, cada frase, como se Ele mesmo falasse com você agora. Ele viu teu choro escondido quando ninguém mais ficou. Conhece o peso e o sorriso que o teu rosto carregou. Mulher que ora em silêncio e sustenta a geração. No barulho da rotina, Ele guarda o teu coração. Essa música é homenagem pras mulheres que Deus escolheu. Cada frase é uma mensagem dizendo: eu sempre fui teu. Quando o mundo não te enxerga, Ele sussurra o teu valor. Mulher, você é poesia que nasceu do seu amor.
chamou de forte quando tudo dizia não. Te pegou pela mão cansada e escreveu nova canção. Mulher que enfrenta a tempestade, mas insiste em perdoar. Deus coloca em tua história o milagre de recomeçar. Essa música é homenagem pras mulheres que Deus escolheu. Cada frase é uma mensagem dizendo: eu sempre fui teu. Quando o mundo não te enxerga, ele sussurra o teu valor. Mulher, você é poesia que nasceu do seu amor. Recebe essa mensagem, guarda essa frase em teu viver. Filha amada, em todas as fases, eu jamais vou te esquecer. Essa música é homenagem pras mulheres que Deus escolheu. Cada frase é uma mensagem dizendo: eu sempre fui teu. Quando o mundo não te enxerga, ele sussurra o teu valor. Mulher, hoje pra sempre eu celebro quem você é em meu Senhor. Quando o mundo não te enxerga, ele sussurra o teu valor. Mulher, hoje pra sempre eu celebro quem você é, meu Senhor. Essa foi a homenagem do grupo da UNP, né, a todas as mulheres, né, do Brasil e do mundo, né, a você, mulher, né. Muitas das vezes, talvez, né, talvez o seu esposo não desejou o feliz Dia das Mulheres a você hoje, mas isso não quer dizer que ele não te ama, isso não quer dizer que ele não se importa com você. É porque nós homens somos diferentes, né, a gente não é tão emocional, a gente não fica tão ligado em datas comemorativas, né? Você mulher que está me ouvindo, você sabe que é assim, né? Todos os homens, eu me incluo no meio, a gente não é ligado nessas datas comemorativas, a gente não é, né? Eu mesmo vou confessar, né? Eu vim saber que hoje é o Dia das Mulheres, aliás, eu comecei a suspeitar que hoje era o Dia das Mulheres, quando na igreja de manhã o pastor chamou, né, as mulheres na frente para fazer uma oração. Passei a semana toda trabalhando na correria do trabalho, longe da fé, das coisas da fé, porque a gente pega as informações e o alimento espiritual através das reuniões, através da nossa convivência, né, na igreja, no altar. É assim que a gente vive, nós cristãos. Então eu fiquei todo perdido, mas aí eu fui me encontrando. Preparei essa homenagem aqui, aliás, baixei essa mensagem aqui de última hora, né? Espero que vocês, mulheres, tenham gostado. E assim, nós homens somos assim, né? Eu acho que você, mulher, você sabe que raramente um homem é ligado nessas datas comemorativas, mas é um defeito nosso, né? É um defeito que já veio de fábrica em todos os homens. Mas eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus. Ela diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Aí fora no mundo, a gente vê muitos relacionamentos sendo destruídos, né? Não estou colocando a culpa nas mulheres, não. A culpa são dos dois lados. Mas você, mulher, principalmente você, mulher da fé, você que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, você sabe que essa missão de edificar a casa, Deus não deu para o homem. Deus deu a missão para o homem de provedor, de cuidador, né, de defender a família, mas de edificar o lar, a missão de edificar o lar,
Deus deu para você, mulher. Essa missão é sua. Então, se você for sábia, sábia, ou quem não tem sabedoria, pedir a sabedoria de Deus, você, mulher, pedir a sabedoria de Deus para edificar o seu lar, pode ter certeza, Deus ele vai te dar essa sabedoria. Mas se você não buscar essa sabedoria de Deus, porque nós não temos sabedoria nenhuma, ela vem de Deus. Se você, mulher, não buscar essa sabedoria para cumprir o que Deus determinou a você, edificar o seu lar, você vai trabalhar com a força do braço. E aí você vai fazer como a Bíblia diz, a tola com as próprias mãos a destrói. A gente vê dentro de mulheres que buscam a Deus, que falta muita sabedoria. Eu volto a dizer, eu não estou culpando as mulheres, mas é uma missão de vocês. Deus deu essa missão de edificar o lar para você, mulher. Não foi para nós, homens. Nós não sabemos nem o que é isso. Porque Deus não deu essa missão para nós. Nós sabemos o que? Prover, nós sabemos cuidar, nós sabemos proteger. Mas edificar o lar, não. Edificar o lar foi a missão dada a você, mulher. Por isso você precisa pedir direção a Deus para que você venha edificar o seu lar. E não fazer como a tola, com as próprias mãos a destrói. Olha a missão que Deus colocou. Olha a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Tanto de edificar, como de destruir. Humanamente falando. Mas se você buscar a sabedoria de Deus, Ele vai dar sabedoria a você, mulher, para edificar o seu lar. Tá bom? Então era isso que eu queria falar a respeito dessa passagem que diz: a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Poxa, pessoal, as mulheres da idade da minha mãe, da sua avó, tinham muita sabedoria. E olha que elas não conheciam a palavra de Deus não, pessoal. Mas elas sabiam cuidar dos seus cônjuges. E olha que tô falando da minha família. Olha que meu pai nem fiel a ela era, minha mãe. Mas ela tinha o maior cuidado com ele. Ele trabalhava fora. Ela guardava o alimento dele. A melhor comida ela guardava para ele, que estava fora, correndo atrás, fazendo a correria para trazer o alimento para dentro de casa. Então ela tinha esse maior cuidado com ele. Não é que ela não amava nós, os filhos, não, mas nós estávamos do lado dela toda hora. Eu falei isso para você entender. Olha a sabedoria que as mulheres de antigamente tinham. E olha que os caras nem honravam elas. Falando do meu pai, nem honrava ela, mas mesmo assim ela tinha esse cuidado. Coisinha simples, pessoal, mas que faz a diferença. Quando ela matava uma galinha caipira, os melhores pedaços eram para ele. Eu digo isso, mas eu digo isso feliz. Nós nunca tivemos o prazer de comer uma coxa de frango, porque os pedaços melhores eram para ele. Volto a dizer, olha que o cara nem fiel a ele era, meu pai, nem fiel a ela era, mas mesmo assim ela honrava ele. É assim que a mulher tem que proceder. Não é que como nos dias de hoje, que o mundo coloca isso em você. Não, o seu marido é ruim para você, então seja ruim para ele também. Não. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela ganha o seu marido sem palavras, a sua família sem palavras, mas com bom testemunho. Não adianta, pessoal. Não adianta falar de Jesus da boca para fora se os nossos testemunhos não coincidem com a palavra de Deus. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos os ouvintes do programa Momento do Presidiário. Eu vou deixar aqui uma canção bonita. Em seguida nós vamos retornar meditando na palavra de Deus. E em seguida um testemunho. Mas vamos ficar com essa canção bonita. Marcas da vida, né? Ao longo da vida muitas marcas ficam, que se a gente não se cuidar, essas marcas podem nos machucar tanto ao ponto de destruir, se não cuidarmos dessas feridas. E aonde nós cuidamos? Na presença de Deus, buscando o alívio, buscando a cura no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa canção bonita. Quero deixar uma boa tarde aqui para
Dona Marli, né? Marli Silva, ali na Lagoa Funda. Que Deus te abençoe, guerreira, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sabe as lágrimas que derramei, quem vê meus pés. Não sabe os espinhos que pisei, se ouvir minha voz. Não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei em meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A Dona Marli Silva, ela deseja feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 João, versículo 2. Capítulo 2, versículo 15. Se você quiser acompanhar comigo, 1 João, capítulo 2, versículo 15. João, usado pelo Espírito Santo, né? Deus direcionou essa mensagem a João para repassar para todos nós através da Bíblia Sagrada, né? Que é a palavra de Deus. E ele fala assim, ó, não ameis o mundo, né? O Espírito Santo manda essa mensagem para todos, né? E principalmente para nós que servimos a Deus, que entregamos a vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. O que quer dizer não ameis o mundo? Pessoal,
O verdadeiro servo de Deus que nasceu do Espírito Santo, ele não tem prazer nas coisas do mundo. O prazer dele é na presença de Deus, ele não tem prazer com as coisas do mundo. Me perdoe a sinceridade, se o mundo ainda chama a sua atenção, não estou julgando, mas se o mundo chama a sua atenção, reveja os seus conceitos. Reveja como você está com Deus. Não estou julgando, volto a dizer, porque a sua vida com Deus é você e Ele. Não tem nada a ver com isso. Mas Deus nos usa para alertar. Se o mundo ainda chama a sua atenção, uma vez um colega meu falou que gostava muito de forró, nada contra quem gosta, e hoje ele serve a Deus, e ele disse que não pode ver uma música de louvor que começa a bater o pé, depois começa a querer dançar, né? Se chama a atenção é porque ainda está dentro, né? Então reveja aí a situação. Mas vamos aqui na Bíblia, né? Fala assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que eu falei, reveja, né? Se tem algo no mundo que ainda te chama a atenção, ainda me chama a atenção, eu tenho que ver, porque isso pode estar me prejudicando a minha vida espiritual, porque fala aqui, ó, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Poxa, já parou para pensar? Se o amor de Deus não estiver em mim, poxa, como é que eu vou fazer se o amor de Deus não estiver em mim? Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo isso aí, tudo isso que o mundo oferece aí, que é contra a vontade de Deus, não pertence a Deus não, pessoal. É do mundo, é do sistema, é do rei desse mundo. A Bíblia diz que o rei desse mundo, esse mundo já pertence ao maligno, já és do maligno. Versículo 17. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que quer dizer esse versículo, obreiro? O mundo passa, né? O mundo passa, tudo isso aqui vai passar, está passando e um dia vai passar. E a sua concupiscência, tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é permanecer para sempre? Não quer dizer que nós vamos ficar aqui para sempre, não. Nem queremos. Nem queremos. O que quer dizer que nós vamos permanecer para sempre na presença de Deus. Salvação eterna. Está ao lado do trono de Deus, está ao lado de Deus, está ao lado do Senhor Jesus, no reino dos céus. E aí está, isso é estar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é permanecer para sempre. É ter certeza que vamos passar pela morte física, mas a morte espiritual não vai nos alcançar. E o bispo fala aqui sobre esse versículo 15 e 17. Não ameis o mundo. Aquele que ama a Deus tem como característica a submissão a Ele. Olha o que é amar a Deus. É se submeter a Deus. Muita gente fala que ama a Deus. Aliás, todo mundo fala que ama a Deus, quase todo mundo fala que ama a Deus, mas trai a esposa, mas rouba, mas se envolve em coisas erradas, mas se envolve em corrupção. Então, cadê o amor de Deus? Cadê o amor do Pai? É o que o bispo fala aqui, ó. Aquele que ama a Deus tem como característica a submissão a Ele. Então, se eu amo a Deus, o amor do Pai está em mim, eu procuro agradá-lo, eu procuro fazer segundo a vontade dEle, não a minha e não a de Deus. Aliás, perdão, e não a desse mundo. Eu vivo para fazer e agradar ao meu Deus. Nutre profundo amor pelo mundo. Deixa eu ler aqui desde o começo. Aquele que ama a Deus tem como característica a submissão a Ele, mas aquele que não ama, que não o ama, nutre profundo amor pelo mundo. Vale mencionar que a palavra mundo se refere ao sistema pecaminoso dominante e não à criação divina. Não estamos falando da natureza dos animais, dos rios, dos peixes, não. Isso é a criação de Deus, a criação divina. Estamos falando do sistema implantado nesse mundo, que cada dia leva o ser humano a pecar mais e mais contra Deus.
Só mesmo quem é nascido de Deus não é capaz de ficar fascinado com a fama, com as riquezas e com os prazeres e com as honras que toda a sociedade aprecia e busca desesperadamente. Esse sistema cheio de orgulho, rebelião, paixões e desejos impróprios não escapará da ira divina, pois de antemão já tem seu julgamento e a sua destruição anunciada. Portanto, não ocupe o seu pensamento, nem perca tempo imaginando que no mundo você encontrará felicidade. A verdadeira alegria é a realização permanente. E a realização permanente estão no Senhor e na obediência à sua palavra. Amém? Então, se você é servo de Deus, não busque prazeres no mundo, porque não há. Só há perdição, só há transtorno. Como é difícil, pessoal. Como é difícil para nós que servimos a Deus, para passar uma semana toda trabalhando, mas pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, você passa a semana toda ouvindo baboseira, ouvindo besteira. Porque antigamente as pessoas tinham vergonha de falar sobre certos assuntos. Hoje não, fala sem nenhuma vergonha na frente de todo mundo. Todo tipo de assunto que você possa imaginar, pessoal, rola no meio de uma equipe de trabalho que passa a semana trabalhando junto. E você não imagina como para nós que é cristão é difícil. Mas nós temos que buscar o nosso sustento lá no nosso trabalho. Mas é difícil, pessoal. Eu até falei hoje de manhã, quando eu cheguei na igreja, eu falei para alguém, eu vim me desintoxicar da semana junto com pessoas no trabalho que falam um monte de besteira, pessoal. Um monte de baboseira, tudo que você possa imaginar. Eu não vou nem falar aqui porque não convém, mas tudo que você possa imaginar de perdição é falado dentro de um setor que trabalha um monte de gente junto, e você está lá no meio ouvindo. Você está lá no meio porque você trabalha lá. Então, se o verdadeiro cristão ele ainda tiver sendo chamado a atenção por esse mundo, ele entra no embalo desse mundo. Por isso que a Bíblia diz que temos que vigiar e orar para não cairmos em tentação. O que é difícil, não é fácil, pessoal, mas também não é impossível se manter limpo. A gente pode até ser respingado por coisas pecaminosas, mas a gente não pode deixar que o pecado entre dentro da gente, porque a partir do momento que ficar só os respingos, aí você vai lá buscar a Deus, ele te limpa, o sangue de Jesus te limpa. Mas se você deixar esse pecado entrar para dentro de você, é mais complicado de desintoxicar. Foi a palavra que eu usei hoje pela manhã na igreja com um colega meu, um irmão da fé. Você passa a semana toda trabalhando, mas quando você vai na fé, você consegue. O Senhor Jesus tira essa intoxicação do mundo de dentro de você. Maravilhoso servir a Deus, né? Eu vou deixar aqui mais uma canção bonita. Em seguida nós retornamos com um testemunho. Deixa eu procurar aqui uma canção bonita. Fique com essa canção. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar
Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu quero deixar uma boa tarde aqui para o Anderson Alves, que nos acompanha aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno. Também quero deixar uma boa tarde a dona Janete, a dona Nonata ali no bairro Divino Espírito Santo. Também quero deixar um boa tarde e um alô para a dona Valdenice, também ali no bairro Divino Espírito Santo. Ela que é esposa do Júnior da Gráfica, né? É ouvinte cativa do programa Momento do Presidiário. Também quero deixar uma boa tarde para o meu amigo Seu Zequinha, que também não perde um programa Momento do Presidiário. Seu Zequinha, peço desculpa ao senhor, peço perdão por não ter tido programa esses 2 domingos que passou, né? O primeiro domingo eu estava... No último domingo agora eu estava trabalhando e o obreiro não veio. E no anterior eu vim fazer o programa, mas os transmissores da rádio estavam sem energia, então não teve como fazer o programa. Mas eu deixo uma boa tarde, um alô para o senhor, né, para toda a sua família, né? Que Deus abençoe grandiosamente. Também quero deixar um alô para os obreiros, para os evangelistas, para os voluntários de todos os grupos, né, que são muitos. Se eu for falar aqui, são muitos, mas sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. A você, né, do centro da cidade, a você dos bairros da cidade de Morada Nova, né, dos distritos, das localidades, a você das cidades vizinhas, aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora Rádio Caiçara FM, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Eu vou deixar um testemunho. Em seguida, se der tempo, nós retornamos com mais uma canção. Fique com esse testemunho. São exatamente 15 horas e 11 minutos. Fique com esse testemunho. Vitor e Fernando, 2 ex-presidiários presos no passado por furto. Dona Irailde dos Santos, mãe de Fernando e avó do Vitor. Uma família que por causa do crime estava dividida. O Fernando era terrível. Me deu muita dor de cabeça, né? Mas ele tinha muito roubos, né? De cargas. Meu neto, ele ficou 5 anos preso.
E eu nunca pude visitar ele. Andava no submundo do crime. Embora que eu era mais envolvido na parte da facção criminosa. Desde os 14, 15 anos de idade eu já me envolvi com o crime. Mexia com roubo de carga, até mesmo falsificava a viatura para estar roubando roubo de carga. Roubo, tráfico de droga, desde quando eu entrei no crime, dessa faixa etária de 15 a 14 anos, eu já fui preso por volta de umas 8, 9 vezes. Assim, poucas pessoas chegou ao lado que eu cheguei, porque eu contar na minha mesa, na minha casa, contar a torno de 300 mil, meio milhão, até vir 1 milhão sobre a minha mesa. Queria sustentar, ter carro de luxo, né? Vários tipos de carro eu tive. Perdi muitos anos da minha vida. Cada vez que eu passei por dentro de algumas prisões, eu me revoltei com o próprio sistema. Cometi muitos assaltos, muitos roubos. Mas Irailde não imagina que através do trabalho da Universal dentro dos presídios, pregando a libertação sobre as correntes, quebrar todas as correntes. E dentro de uma dessas idas e vindas dentro do presídio, eu tive um encontro com Jesus, me apeguei a Jesus, tive alguns encontros com o grupo da Universal que frequenta os presídios para passar a mensagem que o Senhor quer que nós receba. Aonde que eu entreguei minha vida por completo, coloquei a minha fé em ação. Me libertei de muitos vícios que eu tinha, de maconha. Onde o socorro chega até Irailde através da Universal. Aonde a Universal veio aqui até a minha casa, fizeram a reunião aqui na minha sala e trouxeram uma cesta para mim. Quando a Universal veio aqui trazer a cesta, eu estava bem necessitada. Olá, recebemos a notícia que a dona Irailde tinha um familiar preso e de prontidão viemos aqui fazer a visitação na casa dela e determinamos que o familiar dela ia sair. Em 15 dias aconteceu o impossível. Ambos receberam a liberdade. Depois que a Universal veio aqui, depois de duas vezes, eu vi a resposta no meu lar. Com 18 processos que eu tinha nas costas, minha cadeia chegando já aos 15 anos, com 11 meses, cantou a minha liberdade na penitenciária de Franco da Rocha. E hoje eu estou aqui para falar que eu consegui minha liberdade, eu não, Jesus Cristo, né? Devido a essas reuniões que eu tive com o Grupo Universal lá dentro, que eu consegui buscar a palavra do Senhor. Hoje, Fernando e Vitor são pessoas transformadas. Hoje, mediante o que Deus fez na minha vida, até eu me admiro, pastor, o que Deus fez na minha vida. Não devo mais nada à justiça, sou uma nova criatura e hoje minha família sabe que eu sou um novo Vitor. Aí eu sinto muita alegria, né, de ver o Vitinho. Fazia 4 anos que eu não vi o Vitinho. E o Fernando, uns 7 meses. E através da fé, eu tive a minha resposta com Deus. É a Universal nos presídios, levando vida aos que sofrem. Deixa Deus te ajudar. Ele tem ouvido a sua oração. Dê uma chance pra Jesus. Ele não está na cruz. Ele está vivo e quer te abençoar. Conta pra ele onde está a sua dor. Pra tudo ele tem a solução. Agora é só uma questão de tempo. Ele está neste momento intercedendo por você. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra ele seu coração. Pra sua vida.
está a sua dor. Pra tudo Ele tem a solução. Agora é só uma questão de tempo. Ele está nesse momento intercedendo por você. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele seu coração. Olhe e acredite, tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução pra sua vida. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele seu coração. Olhe e acredite, tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução pra sua vida. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele seu coração. Olhe e acredite, tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução pra sua vida. Deixa Deus te ajudar. Entrega pra Ele seu coração. Olhe e acredite, tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução pra sua vida. Feliz Dia da Mulher para você. Um dia para lembrar da força que muitas vezes é silenciosa, da coragem que aparece mesmo nos dias difíceis e da capacidade incrível de cuidar, lutar e recomeçar. Hoje é um dia de reconhecer tudo isso. Feliz Dia da Mulher para todas que seguem em frente, com força no coração e luz no olhar. Feliz Dia da Mulher. Hoje essa música é uma homenagem para todas as mulheres que Deus sonhou. Escuta cada mensagem, cada frase, como se Ele mesmo falasse com você agora. Ele viu teu choro escondido quando ninguém mais ficou. Conhece o peso e o sorriso que o teu rosto carregou. Mulher que ora em silêncio e sustenta a geração. No barulho da rotina, Ele guarda o teu coração. Essa música é homenagem pras mulheres que Deus escolheu. Cada frase é uma mensagem dizendo: eu sempre fui teu. Quando o mundo não te enxerga, Ele sussurra o teu valor. Mulher, você é poesia que nasceu do seu amor. Ele te chamou de forte quando tudo dizia não. Te pegou pela mão cansada e escreveu nova canção. Mulher que enfrenta a tempestade, mas insiste em perdoar. Deus coloca em tua história o milagre de recomeçar. Essa música é homenagem
Olhando para essa imagem, né, nesse lugar onde eu fiquei 18 anos e 6 meses presa, esse é o último pavilhão que eu morava. Né? Sempre estava sendo visitada pela minha mãe, né? Mas muitas vezes não dei valor por essas visitas. Muitas vezes ela também foi me visitar na virada do ano, só que eu me encontrava no castigo, porque a revolta era muita. Então eu acabava cometendo alguns delitos, né? Agredindo polícia, pegando com celular, com drogas, dentro da minha cela, propriamente comigo, né? E aí eu acabava indo para o castigo. Então, além de eu estar presa, eu conseguia ficar mais presa ainda. E ela sempre ali, me visitando ali, levando o amor, a palavra, o afeto, a comida. E eu nem o valor dava para isso mesmo, porque não tinha nada dentro de mim. Porque você achava que não ia sair dali. Né? Você acomodou assim, tipo, eu não vou sair porque eu estou aqui tanto tempo, não vejo nada. Então, não tinha motivo para sair dali. Assim, eu vou... Mas a gente levando a palavra, né, para você, a Bíblia, o que a gente tinha de bom para te dar, a gente dava lá. Eu te dava o amor, a minha filha que ia também, conversando, que você logo ia sair dali, lembra? Fica em paz, se pega com Deus, que você vai sair. E você não acreditava, ela me xingava. Aí ela rasgava, eu dei uma Bíblia, ela rasgou toda a Bíblia, me expulsava de lá, entendeu? E eu, com amor, eu falava com ela. Ficava impactada, mas eu falava, não, meu Deus, me dá força. Eu tenho que passar um espírito para ela do amor, que existe solução para ela. Aí eu pegava e conversava, ela ficava ali, mas não aceitava, não. E isso era todo fim de semana que eu ia. Todo domingo eu ia, levava as coisas, jumbo, coisas que ela pedia, mas assim, nessa fé de que cada palavra que eu dava para ela, ela teria que ter efeito nela, para ela poder ter força, assim, bom, se a minha mãe está falando, eu tenho solução, eu vou ter um resgate daqui. Então é isso que eu passava para você, lembra? Lembra, essa palavra, ela ficava, né, na minha mente, claro, mas como eu nunca vi nada acontecendo, e eu só me encontrava presa, e todas as pessoas que estavam comigo estavam mais do que a condição delas, mesmo até eu, mesmo fiquei mais do que o tempo excedido, mas devido a toda a conduta, né, a péssima conduta que eu tinha dentro do presídio também. Então, essas palavras só soavam porque vinham da boca da minha mãe, mas eu não acreditava em nada do que ela estava falando. Eu sabia que eu estaria ali e que ali eu iria morrer ali. Então, até o momento aquelas palavras ficavam em mim, mas depois eu já vivia o mundo do crime dentro do Carandiru. Então, como se aquilo só soasse na minha mente, por um leve e breve momento. O que mais estava dentro de mim era o crime mesmo, era a maldade, era o vício, era aquilo tudo. E eu já tinha tomado uma consciência que eu iria morrer lá. Ela levava essa mensagem para mim que ficava. E muitas rebeliões, e muito entre o uso de drogas, né, excessiva também da minha parte. Um dia eu pensei, né, falei, se o Senhor me trouxe até aqui, se for para mim morrer, eu já passei por diversas, né, vale da sombra da morte mesmo, e isso para mim até hoje não aconteceu. Eu uso drogas todos os dias para tentar me matar aqui, né? O meu consumo era de no mínimo 100 gramas de cocaína por semana. E não consigo, até a polícia quando ia fazer a contagem, eu não conseguia nem falar meu número de matrícula,
de tão alucinada que eu estava, né? Perfurava as colegas também de cela, porque eu tinha medo de alguém vir fazer algo contra mim, então eu vivia muito alucinada. Então eu também não morria, né, com o uso de droga, não tinha overdose, nada. Então, o que ela está falando vai ter que ter um efeito para a minha vida. Eu não tenho, assim, nada em mente que eu possa acreditar nisso, mas está vindo da minha mãe, né? Então, teve um momento que eu pensei nisso mesmo, né? Usando drogas, eu pensei, se o senhor tem algum objetivo, né? Algo para mim, para minha vida, do jeito que ela fala, sendo minha mãe, ela está acreditando que eu vou sair daqui. Então, que o senhor mostre para mim uma saída. Quando chegava minha mãe, minha irmã, os pastores, e trazia uma palavra diferente da qual a gente não estava, né, no ritmo ali, convivendo, né, conversando, então aquilo ficava, né, porque não era do nosso convívio. Essa palavra, ela vinha diretamente do amor, da palavra de Deus. Então aquela palavra, ela entrava, então ela penetrava mesmo. Então foi nessa passagem, né, dessas idas e vindas e dessas rebeliões, dessas atrocidades, de tudo que vivia lá, que ficou dentro de mim, né? Se existe uma chance para mim, do jeito que ela falava para mim e que esse pastor, né, no caso, estava tratando também, quando eu ia, né? Quando eu ia. Então eu quero essa oportunidade. Eu falei assim, mesmo drogada, eu pedi isso para Deus. E Deus me deu essa oportunidade, essa chance. Aconteceu a verdadeira conversão, a verdadeira entrega, e isso provocou uma mudança Sim. radical. Claro, aí foi diferente, né? As visitas, eu já ouvia mais, tinha uma árvore. Tinha uma árvore no Carandiru, que aí eu não queria mais ficar num canto, né? Que eu só queria ficar com elas num canto. Porque nesse canto era perto do banheiro e eu usava muita cocaína. Então eu deixava elas lá e usava no banheiro, mesmo com a visita, eu ficava usando. E eu saía, falava, tá bom, agora vocês têm que ir. Então depois dessa palavra de Deus dentro de mim, que Deus falou que iria me dar essa chance. Hoje está uma bênção, né? Porque o que eu pedi para Deus, Ele deu muito além. Ela saiu, se libertou, hoje está como obreira, que a gente só tem que agradecer pela misericórdia, ganhando as almas para Jesus. O que você tem para falar para sua mãe, que lutou tanto por você durante todos esses anos, sem desistir, mesmo enfrentando todas essas dificuldades e sofrimento por você? Tem que falar que eu a amo, né? Agradecer imensamente pela vida dela. Ela é uma referência para mim, né? Como uma mulher da fé que lutou até o último pedaço da minha unha para me tirar desse mundo. E com a fé tenebroso, né? Ela conseguiu fazer isso para mim, e que só tenho a agradecer a Deus e a ela por tudo que ela fez por mim. E ela aceitou. Ela né? nunca desistiu de mim. Né? E ela aceitou, falou, eu vou querer esse Jesus. Eu quero esse Deus para mim. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, esse é o poder do meu Senhor, meu Pai. E que esse poder, meu Pai, que transformou a vida dessa senhora, meu Senhor, que esse poder chegue, meu Senhor, nessa tarde, a cada ouvinte dessa programação, meu Pai. Eu não sei a maneira, a situação que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe, meu Pai.
O Senhor sabe de cada problema, o Senhor sabe de cada situação, de cada angústia, de cada depressivo. O Senhor sabe de cada um que sofre, meu Deus, na sua alma o vazio, Pai. E que tenta preencher esse vazio, meu Senhor, com bebidas, com drogas, com prostituição, meu Senhor, mas que não consegue, meu Pai. Porque na realidade, meu Pai, o vazio que essa senhora sentia, que ela tentava preencher com as drogas dentro do presídio, meu Senhor, esse vazio era a falta do meu Senhor, do Espírito do meu Senhor. E que quando, meu Senhor, a palavra do Senhor chegou até a ela, e ela, meu Senhor, ouvindo essa palavra, ela decidiu, meu Pai, ter uma transformação de vida. Ela decidiu mudar, meu Senhor. O Senhor transformou a vida dela. Então, meu Pai, que o Senhor nessa tarde fale com cada ouvinte dessa programação. São eles que decidem se querem continuar do mesmo jeito ou se querem ter uma mudança, uma transformação de vida. É assim que o Senhor trabalha, meu Pai. O Senhor não invade a vida de ninguém. O Senhor pede permissão. Se alguém abrir a porta, o Senhor entra e faz a transformação. Mas se essa pessoa não der permissão, o Senhor não entra, pois o Senhor é educado. O Senhor nos quer por amor e por gratidão, não por obrigação. Mas o diabo, meu Pai, é diferente. Ele entra, invade o lar, a família e destrói, meu Senhor, porque ele não pede permissão. Ele entra e faz a obra dele, que é matar, roubar e destruir. O Senhor, quando se deixa entrar, quando deixam o Senhor entrar, o Senhor entra trazendo vida e vida com abundância. Então a decisão é de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Meu Senhor, que nesse dia 3 de abril, Pai, a família ao pé da cruz é uma oportunidade para nós levarmos a nossa família aos pés do Senhor Jesus, para que esses tenham uma transformação de vida. E nesse dia, meu Pai, será entregue gratuitamente, meu Pai, o óleo que veio de Israel, para cada um que estiverem presente ali na reunião, meu Senhor, no culto, meu Senhor, desse dia 3 de abril. Você que está ouvindo essa programação, não perde a oportunidade. É a oportunidade única que Deus, que o Espírito Santo está preparando para que você leve o azeite que representa o Espírito Santo para o lar, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu entrego, meu Senhor, cada vida, cada pessoa nas mãos poderosas do meu Senhor. Eu levanto esse copo com água junto com o ouvinte dessa programação e te peço, meu Senhor, para que o Senhor venha consagrar, para que o Senhor venha colocar nessa água o teu poder, as tuas virtudes, e que sejamos livres, meu Pai, de todas as enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos ao final de mais um programa, Momento do Presidiário. Tenha a todos uma boa tarde, um bom início de semana e que até a próxima oportunidade que Deus permitir, esse servo, esse amigo que vos fala estará aqui para fazer chegar até você essa programação. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e uma ótima semana que se inicia hoje em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem.